Boa noite a todos. É com muito prazer que eu venho aqui trazer alguns minutos de reflexão sobre Jesus, Maria, sua mãe, e o Espírito Verdade. Vamos iniciar essa nossa reflexão com o tema do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Kardec coloca para nós, espíritas, que as leis de Deus se constituem em 3 revelações, sendo a primeira os 10 mandamentos, trazidas pela mediunidade de Moisés. A segunda, Jesus, quando encarnou aqui entre nós, nos trouxe todos os ensinamentos de amor, de caridade, de perdão. E a terceira revelação é para se cumprir a promessa que o próprio Jesus nos fez, de no tempo certo enviaria até nós um novo Consolador, que seria o Espírito de Verdade. No tempo de Moisés, a humanidade não tinha a civilização que nós temos hoje. As leis eram mais duras e Moisés cuidava da civilização daquela região, dos judeus. E ele proferia leis, e o povo daquela época tinha as leis religiosas como a lei civil para seguir. De todas as leis que ele proferiu, que estão contidas no Velho Testamento da Bíblia, nós podemos seguir apenas os 10 mandamentos da lei de Deus. As outras leis eram civis e vieram de seu pensamento para coordenar o povo, a cultura, os instintos daquela época. E não serviriam para nós hoje, pela evolução que já tivemos. E desses 10 mandamentos da lei, de criança eu tinha sempre uma dúvida. E eu pensei em trazer essa dúvida hoje para vocês, só a título de descontração. Eu pensava assim, Moisés escreveu os 10 mandamentos da lei em pedra. Como que foi isso? Será que ele utilizou um cinzel e foi picotando a pedra para escrever os 10 mandamentos? Que trabalhão que deu! Aí depois, da gente crescido, veio pesquisar e descobriu que naquela época não se tinha papel com tanta facilidade como temos hoje. Então, ou eles escreviam em pele de cordeiro, ou escreviam em tábuas de argila. Depois colocavam as tábuas para secar. E como tratava-se de um texto importantíssimo, ele preferiu escrever nas tábuas para que não se apagasse. E sobre Jesus, nós vamos passar para começar a estudar a segunda revelação de Deus, que é realmente Jesus. Jesus, atualmente nós sabemos, através do livro A Caminho da Luz e de outras revelações espíritas, de que ele é o governador do nosso planeta. E ele cuida da evolução planetária desde o princípio de sua formação. Ao mesmo tempo, ele cuidou de enviar aos profetas, séculos antes dele nascer, os anúncios de alguns fragmentos de lei, que a sociedade da época já era capaz de compreender. Então, os profetas daquela época, antes de Jesus, já traziam textos mediúnicos através das leis de Deus. Mas eram todos intuídos por Jesus, que coordenava isso. O próprio Jesus coordenou para que ficasse claro para nós a veracidade dos fatos. Ele coordenou 700 anos antes dele nascer, através do profeta Miqueias.
Ele mandou uma mensagem assim, que nasceria o enviado de Deus, o Messias, na casa de Davi, ou seja, na cidade de Belém. Então, 700 anos depois dessa profecia, veio nascer Jesus na cidade de Belém. Da mesma forma, ele influenciou outros médiuns da época, como Jeremias, Isaías, e eles falaram o que Jesus falaria ao povo, como ele falaria por parábolas. Falaram até como Jesus morreria, como seria a perseguição e a morte de Jesus. Engraçado que se a gente pegar o Novo Testamento e ler as palavras de Jesus, nós vamos observar que antes dele fazer as coisas, muitas vezes ele falava, isso era para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ou então falava, isso era para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías. Tudo lembrando o próprio povo daquela época, que aquilo que estava acontecendo naquele momento, há séculos antes daquilo, já havia sido profetizado. Acontece que nós percebemos, através mesmo do Espiritismo, que a casa do Pai são as diversas moradas planetárias e também as diversas dimensões espirituais que os espíritos povoam. E quando Jesus falou, na casa do meu Pai existem infinitas moradas, não podia falar mais do que isso para o povo daquela época. Eles não tinham condições de compreender. E através deste livro que nós estamos vendo aqui, A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel e o médium Chico Xavier, nós encontramos o momento em que Jesus recebe uma leva de espíritos exilados de um orbe. Exilados de um orbe que rodopiava, fazia seu movimento de translação em torno de uma estrela denominada Capela. E Jesus recebe os espíritos que foram exilados desse sistema e promete que se encarnaria na Terra para fazer-lhes companhia e auxiliar-lhes a regenerar-se. Olha só que amor de Jesus. Um espírito super luminoso, já perfeito, falou para esses espíritos, eu vou estar lá com vocês. É este também um dos fatos que prova que a própria lembrança desses espíritos trazia um comentário sobre o Messias, que um dia haveria de vir àquela época, há mais de 2000 anos. Então, os profetas daquela época, que lembravam intuitivamente dessa promessa de Jesus. E Jesus realmente veio. E olha só uma frase pequena de Jesus, ele falava assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parece simples, né? Mas para aquela época, essa era uma frase que mexia com a sociedade, você acredita? O pessoal queria até matá-lo por causa de uma frase tão simples. Porque as leis daquela época não condiziam com seus ensinamentos de perdão. Se você entrasse numa sinagoga naquela época, há mais de 2000 anos, e falasse coisas que não eram de acordo com a lei daquela época, a lei escrita no Velho Testamento, no Alcorão, eles se reuniam em conselho com a vontade de apedrejar aquela pessoa até a morte, só porque ele falou coisas que não eram de acordo com a Bíblia deles. Era, para a gente ter uma noção, eu estou falando isso, do tamanho da evolução moral do povo daquela época. Hoje já pensou a gente falar uma palavra ofensiva para um colega que está aqui dentro, já é uma coisa muito feia que nós estamos fazendo, não é verdade? Imagina naquela época,
o que Jesus teve que enfrentar. E muitas vezes ele falava, por exemplo, já falou assim: e pai Abraão exulta com a minha vinda. O pessoal falou: mas pai Abraão já faleceu há anos, você não tem nem 50 anos. E aí eles queriam matar Jesus por causa disso. Então, uma vez Jesus chegou na sinagoga explicando as coisas e chegou até a falar assim: mas buscais me matar, porque minhas palavras não encontram lugar em vós. Ou seja, o que ele falava, o povo não conseguia compreender. E é o que acontece até hoje. Muitas coisas do que ele ensinou, a gente não consegue compreender ainda. Pois se conseguíssemos compreender, estaríamos praticando. E porque ele falava em parábolas, o povo não conseguia compreender suas palavras se não fosse por parábolas. Então ele dava um exemplo do semeador. O semeador saiu a semear, ele queria falar dele semeando os seus ensinamentos, queria falar das diferentes formas de pessoas, das consciências das pessoas que recebiam ou não recebiam os seus ensinamentos, as pessoas que praticavam ou não. Mas, em particular, ele prometeu ao apóstolo João assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará e fará lembrar todas as coisas que eu vos disse. E o que nós temos hoje entre nós? O Espírito Verdade. Na época de Kardec, 1870 e entre 1850, chegou para nós o novo Consolador, que é o Espiritismo. Através dos ensinamentos do Espírito Verdade de seu grupo. Aqui a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo várias mensagens do próprio Espírito Verdade. E nós vamos ler apenas um pequeno trecho de uma das mensagens. No capítulo 6 da Instrução dos Espíritos, item 5, Advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Eu sei que o trecho que a gente leu é grande, mas por ser do Espírito Verdade e outros trechos desse tamanho que vai ter aqui logo em seguida, por se tratar de trechos importantes, eu achei por bem deixar para a gente ler como foi feito agora. Dentro dessa mensagem que eu acabei de ler, tem mais uma parte que a gente deixou para esse slide. Que diz, o próprio Espírito Verdade continua dizendo: a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Daí eu pesquisei o que ele quis dizer com isso, o que significa o cedro para o povo daquela região,
onde viveu Jesus. Achei uma imagem de uma árvore do cedro. O cedro daquela região, chamado cedro do Líbano, é um pinheiro. E nos seus primeiros anos de idade, nos primeiros 3 a 5 anos, ele cresce só 10 centímetros de tamanho. Mas as suas raízes crescem de 1,5 metro até 2, só nessa pequena idade, em busca de água, de alimento. E depois que ele cresce, se desenvolve, ele gera madeira tanto para construção civil como para construir móveis. O povo daquela região utiliza o cedro para tudo. Ou seja, tem grande utilidade. Daí nós podemos tirar o que o Espírito Verdade veio trazer para nós espíritas, dando exemplo do cedro, exemplo de uma árvore, buscando o exemplo da natureza. Vamos fazer crescer as nossas raízes, enquanto ainda somos pequenos dentro da nossa doutrina. Raízes de amor, fundadas numa fé raciocinada, numa fé inabalável, capaz de modificar dentro de nós grandes montanhas de orgulho, de egoísmo, de vaidade, para trazer para nós uma fonte segura, assim como faz uma raiz profunda daquela árvore buscando o alimento no solo, mesmo nos períodos de seca, que nós possamos ter essa capacidade de buscar através da nossa fé, do desenvolvimento das nossas virtudes, capacidade de respeitar o outro, de tratar com caridade e de ajudar Jesus no crescimento de sua doutrina. Porque a nossa doutrina é muito grande e ela vai abarcar o mundo. Mas conversando com alguns amigos agora há pouco, a gente percebeu que tem menos de 1% dos seguidores cristãos seguem a doutrina espírita no mundo. E no Brasil, em torno apenas de 3%. Enquanto outras doutrinas cristãs crescem grandemente, a doutrina espírita vai mais desacelerada. Mas quando encontra alguém capaz de a compreendê-la, a consola de uma certa maneira, que todas as suas dores são resolvidas. Porque nós temos resposta para todos os problemas do ser humano dentro da doutrina de Jesus, explicada pelo Espírito Verdade. A perda de um filho ou de um ente querido. Nós sabemos que ninguém morre, que morre só o corpo, que cada um tem um tempo necessário para viver no planeta, e que ninguém foge da lei de Deus, e que podemos continuar comunicando-nos com as pessoas que nós gostamos, através da mediunidade, e que todas as dificuldades psicológicas também, nós podemos nos atentar para a mediunidade, que é uma palavra nova, que não eram conhecidos em outras doutrinas cristãs, e a mediunidade entre nós, conhecida e praticada, pode nos livrar de muitas más influências, porque sabemos, através do Espírito Verdade, que nós não somos apenas guiados pelos Espíritos, mas somos totalmente influenciados. Podemos ser influenciados pelos bons ou pelos maus, dependendo da nossa vontade e de nosso esforço. Se formos influenciados apenas pelos bons, aproveitaremos a nossa oportunidade reencarnatória. Saberemos fazer crescer em nós as virtudes que o Espírito Verdade recomenda. Aqui neste livro que colocamos à vista, do Chico Xavier, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente vai falar sobre o transplante da árvore cristã para o Brasil.
A doutrina espírita foi nascida na Europa, na França. Mas Jesus achou por bem trazer para o nosso país esta doutrina, junto com todos os espíritos responsáveis pela sua divulgação, disseminação, crescimento, desenvolvimento. Ou seja, a equipe de Jesus está aqui entre nós. Aqui a gente colocou um mapa do Brasil. Nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, ele fala poeticamente do Brasil como um símbolo do coração. A gente avalia que sim, né? O Brasil tem uma semelhança com o formato de um coração. E esse mapa aqui está todo colorido, vocês estão observando? Isso aqui a gente trouxe para mostrar as diferenças raciais existentes no nosso país. Tem todo tipo de etnia, todo tipo de religião, de doutrina, de crenças. E o mais importante, convivendo harmoniosamente. É o único país no planeta que existe tanta diversidade cultural e também diversidade no relevo, na vegetação. Aqui no nosso país cai neve, no nosso país tem clima desértico, no nosso país tem litoral, tem floresta amazônica, tem região de campos. E isso é uma bênção para nós. Ou seja, abarca todos os níveis de pessoas, as multidiferenças. Em outro país, você não vai encontrar isso. Essa diversidade não vai. Em outro país, você vai se deparar com uma palavra chamada preconceito. E muita gente, por incrível que pareça, talvez não tão incrivelmente assim, talvez por falta do conhecimento da doutrina espírita, não sabe da importância de nascer no Brasil, no nosso país. Eu assisti uma palestra uma vez, que a palestrante falava assim, não é qualquer um que está autorizado a nascer no Brasil. Para nascer no Brasil, você tem que estar com seu espírito, com a sua consciência desenvolvida suficientemente para te capacitar para compreender um pouco o mínimo do Evangelho de Jesus. Então, um país, por exemplo, uma pessoa lá do Oriente Médio, que está naquela situação de revolta, de guerra, dependendo do nível de violência que está na consciência dele, ele não tem afinidade energética para habitar o nosso país. Ele vai se sentir mal aqui, que aqui ele não vai ver guerra, não vai ver preconceito. Só que ainda não é a hora daquelas pessoas. Mas, pelo que talvez vocês não saibam, o número de gente que está na fila para reencarnar aqui é muito grande. A salvação no plano espiritual está aqui. Não em matéria econômica, em matéria financeira, mas em matéria cultural, religiosa, para conseguir compreender verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. E o que é compreender verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, se não seguirmos os ensinamentos de Jesus? O nosso país, o nosso planeta, sendo um planeta de provas e expiações, ainda, estamos trabalhando dentro de nós para mudar isso, não estamos? Estamos buscando dentro de nós a pacificação do nosso espírito, não estamos? Para nos tornarmos pessoas regeneradas. E o nosso país, ainda sendo um país de provas e expiações, somos chamados às provas. E o que é uma prova? O que é uma pessoa ser provada?
Quando uma criança está na escola, a professora passa a matéria na lousa, ensina verbalmente, mas depois ela tem que fazer uma provinha para provar, para mostrar que aprendeu, não é? E as dificuldades que vêm mexer com a gente, tirar a gente do sério, botar a gente nervoso. Isso é uma prova. Pode ser que aconteça dentro da minha casa, uma contrariedade, por menor que seja, é uma prova. E como a gente reage? Na maior parte das vezes, a gente não passa nas pequenas provas. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um ensinamento desse sentido, que fala assim, o Espírito fala assim, bem sei que a vida é composta por 1000 ninharias, que acabam por nos ferir como se fossem pequenas alfinetadas. Ou seja, 1000 coisinhas pequenas, 1000 provinhas, que se fôssemos dóceis aos ensinamentos de Jesus, seriam para nós recebidas com paciência, com desapego, com benevolência. E passaríamos nessas provinhas diárias, que na maior parte não somos, porque estamos distraídos com o trabalho material, ou com outro tipo de coisa, com as multimídias, não é verdade? E às vezes, quando precisa das nossas mãos, não estamos prontos, ou não percebemos a importância de ajudar, mesmo no momento de dificuldade, perdoando, compreendendo. Agora, nessa apresentação, colocamos aqui a foto do Allan Kardec, que é o pai do Espiritismo, né? Foi o codificador da nossa doutrina. E colocamos do lado de Allan Kardec, Johann Caspar Lavater. A gente percebe pelas datas de nascimento de ambos que um nasceu e desencarnou, logo o outro encarnou e deu continuidade. Lavater não conhecia sobre espiritismo, porque não existia na época. E ele já ensinava as pessoas daquela época, como professor, como filósofo, a existência da vida após a morte, da comunicabilidade com os espíritos desencarnados. Ou seja, a gente percebe que foi um precursor de Kardec, deu uma preparada nos caminhos de Kardec, ali naquela região da Europa, Alemanha, França. Existe um livro que chama Porquê da Vida, que traz cartas de Lavater para a imperatriz da Áustria, falando sobre esse assunto. Quem se interessar pode procurar. Da mesma forma que Jesus também teve seus precursores. Não só os profetas do Velho Testamento, mas teve um precursor, foi João Batista, que se reencarnou pouco antes dele e preparou os caminhos para ele. Não é? Vocês estão lembrados? Desta mesma maneira, nós continuamos com o trabalho do Espiritismo no Brasil. Isso tudo é para mostrar como essa árvore cristã foi transferida para o Brasil. Primeiramente, a gente vemos o Dr. Bezerra de Menezes, reencarnou no Nordeste, viveu no Rio de Janeiro, divulgou o Espiritismo, realizou curas pelo seu exemplo de amor, de caridade. Caibar Schutel, aqui na nossa região, divulgou a doutrina espírita, trabalhou como farmacêutico. O pessoal chegava da fazenda, não tinha onde dormir. Então Caibar tinha as casinhas para receber as pessoas, medicá-las. Se não tinha dinheiro, nem cobrava. E divulgou a doutrina espírita através de livros, através das ondas do rádio, que já existia naquela época. Eurípides Barçanufo, da mesma maneira que Caibar. E logo em seguida, Chico Xavier, que divulgou o Espiritismo através do seu exemplo e através de vasta obra mediúnica,
que depois de seu desencarne e de todo o seu legado de trabalho, hoje em dia nós temos a certeza de que o Chico veio dar uma continuidade no trabalho de Kardec. Ele veio trazer coisas para comprovar e para explicar mais profundamente o trabalho de Kardec. E a gente percebe as datas de nascimento de cada um deles. Olhem para você, vamos atinar na sequência. E foram todos espíritos ligados entre si. O Eurípides se comunicava com a Federação Espírita Brasileira, que era no Rio de Janeiro a sede naquela época. E Dr. Bezerra de Menezes já foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Caibar se comunicava com Eurípides. Existem cartas de Caibar para Eurípides. E o Chico respeita muito todas essas pessoas. E todos eles trabalharam com o Chico em espírito. O próprio Dr. Bezerra de Menezes chegou a trabalhar com Eurípides. Assim que o Dr. Bezerra se desencarnou, já começou a aviar receitas através da mediunidade de Eurípides Barçanufo. Agora vamos falar de outro espírito que também auxilia o Cristo, que é Maria, mãe, que é a mãe dele. A gente a chama amorosamente de Maria de Nazaré. Isso aqui é um retrato dela. É um retrato falado, não é uma fotografia. Na época, em 1983, o Chico falou para Emmanuel: Emmanuel, você pode me descrever como é Maria? Emmanuel falou assim: quem sou eu? Nunca a vi. A evolução espiritual dela é muito grande. Como posso falar-te como ela é? Então o Chico lembrou-se de um livro da Ivone do Amaral Pereira. Ou Ivone Pereira do Amaral. Desculpe aí que eu não lembro o sobrenome correto. A dona Ivone escreveu um livro, Memórias de um Suicida. E neste livro, além de falar da vida após a morte, daquelas pessoas que suicidam, aquelas pessoas continuam sofrendo, mas que têm que seguir a vida e voltam a reencarnar para refazer o corpo físico e o perispiritual que acabaram se alterando devido a um ato errado. Neste livro fala que existe um hospital no plano espiritual, localizado nas regiões onde ficam as pessoas suicidas. Onde tem um grupo chamado os Legionários de Maria, que faz o socorro a esses espíritos. E que logo no salão de entrada deste hospital, chamado Hospital Maria de Nazaré, tem um quadro de Maria. O Chico lembrou deste livro e falou para Emmanuel: Emmanuel, você não pode ir lá e não pode ver como é a figura de Maria para passar para nós? Então o Emmanuel assim fez, foi lá e foi passando para o Chico. O Chico procurou um desenhista profissional em São Paulo, chamado Vicente Ávila. E ao longo de mais de 20 sessões com o Chico Xavier, o Emmanuel foi descrevendo. E depois do retrato falado, feito pela primeira vez, as próximas sessões foram fazendo vários retoques no desenho, até chegar ao formato que era o quadro de Maria, lá no Hospital Maria de Nazaré. Esta é a imagem que Maria se apresenta quando ela desce aos círculos espirituais terrenos para auxiliar as pessoas necessitadas, especialmente os desencarnados pelo suicídio. E essa imagem também é a imagem que ela mais gosta de se apresentar aqui, que é a forma que ela tinha quando ela deu à luz a Jesus no planeta Terra. Então tem gente que fala assim: mas Maria, o povo daquele lugar lá, não tem olhos claros, mas Maria tem sim olhos claros. Jesus também tem.
Não é preconceito, é porque eles têm mesmo. Tem um outro documento, dizem que se encontra no Vaticano, que depois dos evangelhos é o documento mais importante sobre a vida de Jesus, que é justamente uma carta de um senador romano sobre a figura de Jesus, do senador Públio Lentulus, que já é contada a história desse senador através de um livro do Chico Xavier, denominado Há 2000 anos. Esse senador romano, agora a gente conhece como Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico. Mas ele chegou a descrever Jesus e fazer uma pintura de Jesus para um imperador romano da época. O imperador estava com problema de saúde e queria saber se o taumaturgo existente na Palestina, daquela região, naquela época, realmente fazia curas. Se fizesse curas, era para ser levado até Roma, para curar o imperador. Não veio acontecer isso. Mas o que aconteceu é que ele fez a descrição. Seus cabelos eram castanhos, a barba também era castanha, avermelhada, os seus olhos eram claros. Ninguém era capaz de encarar frente a frente nos olhos. Todo mundo abaixava-se. Todo mundo se abaixava quando olhava para Jesus. Devido ao brilho do seu olhar. Ele falou que tinha o brilho do raio do sol. Então essa é a imagem linda de Nossa Senhora, né? Nossa querida Senhora, Mãe de Jesus. Aqui não são todos os livros que falam sobre a vida dela no plano espiritual, mas apenas alguns. O Boa Nova, do Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, mostra para a gente que ela continuou o trabalho depois de Jesus ter falecido, ter se desencarnado. Ela continuou o trabalho de caridade, auxiliando os pobres, os enfermos, as pessoas de todos os tipos que chegavam a ir até a casa dela em busca de pão, de consolo, de amparo, de esperança. E esse é o livro que nós citamos, de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Agora a gente vai entrar numa mensagens recebidas por Eurípides Barçanufo, mas é uma mensagem sobre Maria. Eurípides tinha se tornado espírita e a população retirou todos os alunos da sua escola. Ele ficou muito triste, inconsolável por causa disso. Então Maria se comunicou com ele. Ele até achou que tratava-se de uma mistificação, porque ele não estava com um estado emocional condizente para receber mediunicamente uma mensagem de Maria. Mas dono de todas as mediunidades, sua mãe começou a escrever automaticamente. E Maria escreveu para Eurípides: Eurípides, não feche as portas da escola, retire da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que ainda guarda um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho de meu filho às quartas-feiras. E institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o meu manto de amor. Imagina, todo mundo havia excluído os filhos, porque Eurípides havia se tornado espírita, kardecista. E o que Maria vem pedir para Eurípides? Coloca o nome no colégio, Allan Kardec. Imagina o poder dessa senhora, desse espírito. A gente não imagina por que ela pediu para Eurípides dar aula às quartas-feiras. Mas agora a gente sabe, porque depois que Eurípides começou o culto do Evangelho às quartas-feiras, quando ele falava, a sala quase vazia, ocorreu um fato mediúnico nunca visto antes no mundo. A voz dele era ecoada e ouvida em todo o município que ele habitava. Todo o município de Sacramento. É um município muito grande. A vila era pequena, a parte urbanizada. Mas a parte rural é um dos grandes municípios do estado de Minas.
E o povo da zona rural ou da cidade ouviam Eurípides falar sobre os ensinamentos de Jesus, mesmo a uma distância tão longa. Esses fatos estão escritos na biografia de Eurípides, por quem foi uma filha de criação dele, Corina Novellino. O Eurípides, O Homem e a Missão, é o nome do livro. E depois, no final dessa mensagem, olha como ela assina a mensagem: Maria, serva de Deus. Esse aqui é um livro de Eurípides, contém mensagens psicografadas por Eurípides naquela época. O livro chama Eurípides, o Médium de Jesus. As mensagens encontram-se originalmente, até hoje, lá no museu onde era a casa de Eurípides, o Museu Corina Novellino, onde encontravam-se naquela época as atas das reuniões mediúnicas. As reuniões possuíam cadernos de atas, onde as mensagens eram transcritas para os cadernos de atas. E foram tirados de alguns desses cadernos de atas mensagens contidas neste livro. Nós podemos encontrar aqui mensagens de João Batista, João Evangelista, de Maria, de quase todos os apóstolos de Jesus. Olha uma comunicação recebida dia 6 do mês 7, julho de 1906. Fugi, irmãos, do mal e veementemente abraçai o bem. Soou o momento em que aquele que não tiver tal procedimento tende a provar duros reveses. Entre vós está o grande enviado de Jesus, o Espírito da verdade. Atentos, ouvi-lhe a voz. Abri-vos os vossos corações aos seus transcendentalíssimos ensinamentos, que todos vós possais melhor compreendê-lo, servi-lo e amá-lo. A bênção de Deus recaia sobre vós. Maria, serva do Senhor. O que a mãe de Jesus recomenda para seguirmos, estudarmos, amarmos o Espírito de verdade, ou seja, o representante do Espiritismo, que vem nos explicar mais amorosamente e profundamente os ensinamentos de Jesus. Essa aqui é uma foto, um facsímile da assinatura de Maria. A gente olha mais no final dessa escrita, o nome Maria, serva do Senhor. É a foto do original do caderno de atas, contida no museu, lá na casa de Eurípides, em Sacramento. Essa imagem foi tirada do livro Eurípides Barçanufo, de Roma a Sacramento. O autor deste livro foi lá e fotografou e postou neste livro. Agora, para a gente finalizar, gente, é uma comunicação recebida em sessão no dia 25 de dezembro de 1908. É uma comunicação do Espírito Gabriel. Quem é esse Espírito Gabriel? É o Espírito que falou aquelas palavras: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre. É o Espírito que anunciou o nascimento de Jesus a Maria. É o Espírito que conversou com José, explicou que ela conceberia um filho sem ter relação com ele. E esse próprio Espírito, olha o que vem falar de Maria, para a gente ter uma noção do tamanho do Espírito de Maria. A luz do Eterno aclare-vos a consciência, nela deixando o resplendor da misericórdia e do amor divinos. Maria é também credora do nosso afeto, Espírito quase gêmeo de Jesus. A ela nossa veneração e gratidão. Bendita Senhora, estrela refulgente do bem, derrame a vossa suave claridade no campo de nossas retinas. Senhora, louvado seja o vosso nome e o vosso meu Senhor. O vosso meu Senhor é nosso Senhor Jesus. E olha, é um Espírito que é o braço direito de Jesus, né? Aquela época ele dava todas as comunicações para as pessoas
que faziam parte do grupo de Jesus. E ele vem falar que Maria é uma alma quase gêmea e pede a bênção dela. Então, gente, para finalizar, uma mensagem grandiosa do Espírito Verdade para nós espíritas, que ainda somos uma pequena comunidade no Brasil e no mundo, mas muito precisamos nos amar para sabermos manter uma união e um crescimento dentro dos nossos corações. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Buscar conhecimento, buscar entendimento das verdades. Buscar a leitura, gente. Buscar a leitura das obras de Kardec. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, tem uma fonte de luz. E não sabe o tanto de conhecimento que pode achar entre linhas daquele livro. Assim como o livro dos Espíritos, toda a obra de Kardec, que nos capacita o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Paz a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.